Bom, então, só iniciando, uma boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui, a convite do CCD, na pessoa da Cristina, na pessoa da Heloísa. É uma primeira apresentação que eu estou fazendo. O meu objetivo é compartilhar, é muito mais uma conversa do que uma palestra. Vocês fiquem super à vontade para levantar a mão e me interromper, caso queiram fazer perguntas, trazer a experiência de vocês. E o meu tema hoje é trabalhar como é que a sustentabilidade ela começa a ser inserida numa função que as organizações têm, que é a função de compras. E por que eu estou usando essa expressão mais ampla, organizações? Porque aqui eu vou falar um pouco das organizações privadas, fazendo compras, mas mais detidamente nas organizações públicas, que é onde eu detenho a minha maior experiência no tema de sustentabilidade, que é um pouquinho da onde eu venho, né? Então, só contextualizar para vocês. Então, a minha formação, como a Heloísa teve o cuidado de trazer, é na área jurídica, mas desde 2005, quando eu comecei a trabalhar no Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, eu comecei a lidar com como é que eu trabalho sustentabilidade com relação a compras, e na época eu ingressei para trabalhar num projeto que era de compras públicas sustentáveis, ou seja, era usar o poder de compras do Estado para mobilizar sustentabilidade. Ali eu comecei trabalhando muito fortemente com o Estado de São Paulo, que foi uma liderança na temática. Depois nós trabalhamos com a Prefeitura de São Paulo, o governo de Minas Gerais, e só um pouco mais adiante que o governo federal abraçou a ideia por meio do executivo, e depois, hoje, a gente consegue enxergar os três poderes trabalhando nessa temática. Às vezes a gente acha que compras ela está alocada no poder público só no executivo, mas os três poderes fazem compras para poder guarnecer as suas atividades, né? Então, foi ali que eu comecei a trabalhar a temática da sustentabilidade vinculado em compras. Então, Cris, deixei aqui na minha primeira página um e-mail, caso alguém queira entrar em contato, trocar figurinhas. Esse tema, para mim, é apaixonante, eu adoro a temática e vou ficar super satisfeita em, se alguém quiser depois aprofundar mais, conversar comigo, eu estou super à disposição. E fica, então, o meu e-mail para que a gente possa ter contato. Então, Cris, se você puder trocar para a primeira página aqui da... Então, o meu primeiro slide aqui, né, ele fala a respeito do que a gente sabe a respeito de compras e sustentabilidade. Esse tema, ele é um tema que ele não tem, né, ele nasce pautado muito por uma questão histórica, por uma questão política, por uma questão fática de redução de usos de recursos naturais, como é que o mundo começa a enxergar todos os impactos que o nosso padrão de comportamento, de produção e consumo vinha gerando, e isso vem ali aliado a políticas internacionais, globais, buscando endereçar essa temática. Cris, se você puder passar o slide. Tem Oi? uma apresentação de PDF, Cris? É essa, de PDF. É essa? Que estranho. Parecia que você estava passando. Bom, ok. Então, nós temos uma contextualização aí que ela é fática, né? Nós estamos num mundo que nós chamamos um mundo na era do antropoceno, que é exatamente um mundo que está impactado pela conduta humana. Todas as mudanças que nós temos visto no aspecto ambiental, ele vem sendo cada vez mais pela ciência relacionado a padrões humanos de comportamento, né? E como é que a gente foi evoluindo? Evoluindo porque eu estou dizendo, essa evolução, ela é temporal, não necessariamente é uma evolução de aspectos positivos, né? Então, nós vínhamos ali no século XVIII e XIX com uma atividade agrícola, artesanal, voltada para a subsistência, e a população em torno de 1,5 bilhões de pessoas ocupando esse planeta. O que nós temos atualmente no nosso século XXI é uma expansão dessa população. Nós estamos com 8 bilhões de pessoas, caminhando para 10 bilhões de pessoas em 2050, conforme estudos da ONU, e o nosso modelo de exploração econômica ela mudou. Agora ela é baseada numa atividade industrial, voltado para o mercado,
com um uso, né? A nossa forma de energia ela é basicamente combustível fóssil, uma grande mecanização da agricultura e o chamado consumo de massa. Alguns autores, inclusive, falam, né, de um consumo, um ultraconsumo de massa. Isso não seria um grande problema se nós tivéssemos recursos infinitos. A questão é que nós estamos vivendo em um planeta, até hoje é o único que a gente sabe que ele é habitável, agora, né, no curto prazo, com recursos finitos e uma população cada vez mais crescente. Como eu comentei, nós estamos em 8 bilhões e o cenário é caminhar para 10 bilhões em 2050. Por favor, Cris. Essa era do antropoceno, que é essa nova era que alguns estudiosos estão mencionando, caminhando do Holoceno, que é a era onde tem um equilíbrio climático, onde o ser humano e outros animais conseguiram uma maior estabilização. Nós estamos indo para essa era de impacto do ser humano. Ela opera num modelo que a gente chama de lógica linear, né, de extração, produção, uso e descarte, com uma pouca clareza sobre a interdependência de sistemas, não apenas sistemas econômicos, mas sistemas ambientais e sistemas sociais, que se interrelacionam e impactam. Então, há pouca percepção a respeito dessa interdependência, cada vez mais estudos têm sido feitos nesse sentido, mas ainda não está claro para grande parte dos tomadores de decisão, sejam eles públicos ou empresariais, de que há essa inter-relação. A nossa população vem consumindo produtos e serviços muito além do que o nosso planeta consegue naturalmente repor, né? Há um tempo que o planeta precisa para fazer a absorção do que nós descartamos e garantir o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? A gente tem um tempo para isso acontecer e nós não estamos dando o tempo para o planeta fazer essa recuperação e entregar novamente esses serviços ecossistêmicos para que a gente continue aí explorando economicamente os nossos recursos. Cris, por favor. Esse cenário, que é um cenário fático, ele pressiona a necessidade de um repensar como é que a gente vem atuando como ser humano neste planeta. Começa-se, então, aí a ter uma discussão, eu vou trazer ela no ambiente internacional, a primeira vez que se reúnem todos os países numa conferência internacional para pensar para onde a gente está indo, né, como ser humano, como desenvolvimento, foi em 1972. Cris, se você puder trazer, a gente tem aqui uma percepção de que não é possível continuar explorando e nos desenvolvendo da forma como estávamos nos desenvolvendo. Alguns setores, eles vêm mencionando essa limitação dessa exploração, seja a indústria florestal, né, a silvicultura, seja a indústria pesqueira, né, num sistema de que, bom, a gente tem recursos finitos, um modelo que a gente usa para crescer e se desenvolver, ele é insustentável, precisamos dar um tempo para que esses recursos se recuperem, e isso precisa ser pensado, né? Inclusive, temos uma organização internacional, pode passar, Cris, que é a IUCN, que em 1980, né, muito próximo dessa discussão internacional de 72, ela fala: eu não sou contra o desenvolvimento, eu só acho que esse desenvolvimento ele precisa ter uma qualidade, que é uma qualidade de ser sustentável, que ele possa permitir essa recuperação dos recursos naturais. Pode passar, Cris. Surge, então, né, nessa discussão, o chamado conceito de desenvolvimento sustentável. Eu acredito que a maior parte de vocês tenha total compatibilidade e já conheça ele, mas era só para um fio condutor aqui de pensamento, eu trago ele. Então, essa percepção da necessidade de dar um tempo para esses recursos naturais se recomporem, para que a gente possa garantir não apenas a sobrevivência das gerações atuais, mas também a das futuras gerações, fez com que fosse necessário aí a construção de um conceito para esse desenvolvimento que ele levasse em consideração essa necessidade de uma sustentabilidade,
que é esse conceito que foi cunhado em 1987 pela Comissão Brundtland, que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que atende às necessidades das presentes, sem comprometer a das futuras gerações em conseguirem manter as suas próprias necessidades. Esse conceito é um conceito interessante porque ele fala muito a respeito de um pilar que muitas vezes não é trazido, que é o pilar da ética, né? Como é que eu vou ter uma ética ambiental de pensar as gerações futuras? Se eu for ter um pensamento que é um pensamento egoísta, um pensamento imediatista, eu não vou conseguir olhar para essas gerações futuras e garantir o mínimo para a sua perenidade. Pode passar, Cris. E aqui eu trago uma linha do tempo, né, dessa discussão. Essa linha do tempo está numa publicação que nós fizemos no Centro de Estudos em Sustentabilidade, uma publicação de 2012, que trazia exatamente, depois eu posso passar para vocês o link dela, que trazia exatamente essa busca de uma economia que fosse uma economia sustentável, tanto olhando para o lado do setor empresarial quanto do setor público. Então, a gente buscou ali identificar as principais transformações ali temporais, em especial organizações e discussões internacionais, né? Então, a gente começa ali em 72, com a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, e a percepção de que se nós continuássemos a crescer como estávamos crescendo, o planeta não suportaria, né, mais 100 anos naquele modelo, né, que é o relatório dos limites do crescimento. Em 87, como eu já adiantei, vem o termo do desenvolvimento sustentável por meio de um documento chamado Nosso Futuro Comum, desenvolvido ali pela Comissão Brundtland. Em 92, aparece a primeira vez na conferência que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 92, a Eco 92, é a primeira vez que se começa a discutir o papel do Estado como um direcionador para um desenvolvimento sustentável, né? Então, ali com a Carta da Terra e a Agenda 21, se coloca o Estado como um elaborador de política pública para endereçar sustentabilidade, mas também como um ator ali via consumo, né? Então, ele tinha um papel via consumo que ainda não estava bem desenhado, mas se sinalizava um papel dele que ia além de comando e controle, além de elaboração de política pública. Em 94, o John Elkington cunha a terminologia Triple Bottom Line, que é o grande princípio orientador das compras empresariais, né? Como é que as organizações empresariais começam a enxergar a terminologia desenvolvimento sustentável. Ele busca ali dar mais aplicabilidade, ele já vinha fazendo consultoria para as organizações e dizendo, olha, nós precisamos olhar essas 3 dimensões para alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, a dimensão ambiental, a dimensão econômica e a dimensão social. Ali, naquele momento, ele entende que são 3 pilares, a princípio, com a mesma importância que as organizações deveriam endereçar. Pode passar, Cris. No início dos anos 2000, o setor privado ele avança na discussão de desenvolvimento sustentável, muito pautado no que ele chama de produção mais limpa, né, e não discutindo, isso é uma crítica de quem estuda a questão de consumo sustentável, ele não discute a redução do consumo, mas uma mudança dessa forma de produção, né? Então, eu vou produzir de forma mais limpa, mas você, consumidor, pode continuar consumindo, a gente vai chamar isso de consumo verde, porque eu já estou aqui fazendo a minha parte, você pode ficar descansado, porque eu vou produzir de forma mais sustentável, você não precisa reduzir a sua forma de consumir. Em 2002, a gente tem a chamada Rio+10, em Joanesburgo, quando, inclusive, a Conferência Mundial, ela carrega em si a nomenclatura desenvolvimento sustentável, e ela vai falar claramente de produção e consumo sustentável e um olhar contra o desperdício. Aqui na Rio+10 se traz pela primeira vez a questão de compras públicas sustentáveis como uma ferramenta de endereçamento do desenvolvimento sustentável.
De novo, o Rio de Janeiro cedia mais uma conferência chamada Rio +10, quando a gente percebe, né? Primeiro, a população global atinge 7 bilhões de habitantes e se percebe que pouco se avançou de 72 para cá e que havia necessidade de um repactuar ali um desenvolvimento sustentável e naquele momento se decide construir um novo documento que se chama Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Cris, pode passar aqui para os nossos ODS, né? Então, se constrói essa agenda, que é uma agenda que começa em 2015, mas ela é gestada, começa a ser gestada em 2012, uma agenda que começa em 2015 e tem a sua finalização em 2030, com 17 objetivos, 169 metas, 247 indicadores, né? Esse é o desenho que normalmente a gente consegue enxergar e que é apresentado quando se fala a respeito dos ODS, eles vêm apresentados dessa forma, como se eles tivessem todos a mesma hierarquia e a mesma importância. Eu faço uma crítica a essa forma de apresentar os ODS e eu encontrei uma representação que conversa mais com o que eu acredito que deveriam ser apresentados os ODS, partindo muito do estudo do Rockstrom Center, que fala a respeito de limites planetários. Então, Cris, se você puder passar o próximo slide, para mim, este desenho, ele representa muito mais o que seria efetivamente um desenvolvimento sustentável, que precisa respeitar, né, primeiro pensar em limites planetários, em questões sociais e a economia ali muito limitada a o que a sociedade tolera e o que o planeta tem condição de suportar ali num crescimento da sociedade e num crescimento econômico, né? Então, para mim, esse desenho, ele representa muito mais o que deveria ser o chamado desenvolvimento sustentável, que a gente deveria buscar nessa Agenda 2030, né? E aqui, essa representação visualmente, ela já aponta esses limites aí, essas hierarquias entre os ODSs. Pode passar, Cris. Um ODS que é super importante para o tema que a gente está tratando é o ODS 12, é o ODS que fala a respeito de consumo e produção responsável. Em alguns desenhos a gente enxerga consumo e produção sustentável, e ele tem dois grandes direcionadores que conversam com o tema que a gente vai trabalhar hoje, né? Como o setor empresarial vai endereçar esse ODS, e ele está ali muito focado numa produção mais limpa, e o poder público focado ali em transformar o desenvolvimento ou o crescimento pautado numa compra que deve ser sustentável, né? Como é que eu vou usar o meu poder de compras, eu, Estado, para empurrar o setor econômico a me fornecer de uma forma mais sustentável? Pode passar, Cris. Esse também é um infográfico que nós usamos muito nessa publicação, que ele traz quais são os principais players num cenário que eu estou buscando um desenvolvimento sustentável, né? E por meio de quais ferramentas esses players vão endereçar o desenvolvimento sustentável. Eu vou, na nossa apresentação, olhar para dois deles, né? Que é o poder público e as empresas. O poder público usando o que a gente chama de uma ferramenta econômica, que são as compras e contratações. E por que eu chamo de ferramenta econômica? Porque ninguém tem a obrigação de fornecer para o poder público. Mas se eu, setor empresarial, quiser fornecer para o poder público, eu vou ter que seguir algumas regras aí, que é a da chamada compra pública sustentável, ou a gente também usa uma terminologia que é a da licitação sustentável. Por outro lado, o setor empresarial também faz compra, né? Ele é um grande fornecedor, mas ele também é um grande comprador, porque para produzir, ele precisa também comprar e ele olha para a sua cadeia de fornecimento e vai buscar ali, a princípio, né? Eu estou discutindo aqui o modelo ideal, né? O que seria um modelo ideal para um desenvolvimento sustentável? Seria um poder público fazendo uma compra sustentável e o setor empresarial também trabalhando nesse sentido. Para que ele possa produzir de forma sustentável, ele também precisa ter uma cadeia de fornecimento que responda por esses critérios de sustentabilidade.
precisa ser uma cadeia de fornecimento que consiga entender o seu impacto e que trabalhe para um aprimoramento deste impacto, até para que ele vá ali, né, se a gente for pensar em vários tijolinhos construindo essa estrutura que vai endereçar o desenvolvimento sustentável, ele também precisa ter o seu fornecimento ali feito de forma sustentável. Pode passar, Cris. Por que compra é importante, né? Porque eu tenho muitas externalidades que elas se dão por meio de um consumo, né? Então, quando eu vou tomar uma decisão de compras, normalmente eu gosto muito dessa figura do iceberg. Por quê? Porque eu enxergo o preço de venda, o preço ali do que eu vou adquirir, na parte externa desse iceberg, né? Então, eu estou super feliz porque eu estou comprando aquele produto com o menor preço possível. E o que a gente discute quando se trata de compra sustentável, de consumo sustentável, é olhar exatamente o que está debaixo desse iceberg, né? Quais são os custos ocultos que estão ali na minha tomada de decisão. E a gente consegue enxergar que esses custos ocultos, eles perpassam aquele triple bottom line, né? Eu começo aqui pelos impactos ambientais, e eles passam por exploração de recursos naturais de forma degradante, excesso de produção de resíduos e um descarte inadequado desses resíduos, grandes emissões de poluentes, impactando ali a questão ambiental. Então, a gente começa a enxergar muito poluição atmosférica, poluição por microplásticos, né? Então, tudo isso aqui ainda na esfera ambiental. Impactos sociais e culturais. Cada vez mais, quando a gente fala de sustentabilidade em compras, eu passo a olhar outros atributos que não apenas a dimensão social. Eu também vou olhar dimensões culturais, né? Então, eu vou falar a respeito de trabalho degradante, desigualdade salarial, impacto em comunidade, ali de onde se dá a atividade econômica. Eu vou falar de exclusão de minorias, né? Aliás, hoje a gente nem fala mais de minorias, a gente está falando muito mais de minorizados, porque às vezes essas chamadas minorias, elas são numericamente a maioria, né? Mas eles são tratados como minorias. Então, todas essas questões começam a ser discutidas nas chamadas compras sustentáveis, e depois eu vou trazer alguns exemplos mais práticos para vocês. E olhar os chamados vulneráveis. Quem são eles, né? Eu posso trazer dois para vocês. Eu posso trazer os idosos, eu posso trazer as crianças e adolescentes, né, que são impactados em vários elos do ciclo de vida de um produto ou de um serviço, né? E, finalmente, o último, a gente pode chamar de econômico, mas também tem ali muito conectado com ele de uma dimensão ética ou uma dimensão da integridade, né? Então, eu vou falar a respeito de externalidades baseadas em suborno, baseada em corrupção, baseado em sonegação fiscal, baseado em pirataria, baseado num tema que tem sido cada vez mais discutido nas organizações, que é a questão da obsolescência, seja a obsolescência percebida, seja a obsolescência psicológica, né? Então, aquela que ela não é diretamente percebida, mas eu sou empurrada a tomar uma decisão porque aquele meu ambiente, ele me leva a consumir mais do que eu preciso. Então, eu vou trazer os dois exemplos, né? Então, uma obsolescência programada, por exemplo. Então, eu tenho alguns equipamentos que eles são programados para deixar de entregar a sua função inicial de forma proposital. Então, todo mundo aqui já teve alguma experiência, por exemplo, com uma impressora. A impressora, depois de 2 ou 3 anos, ela acaba não entregando mais o que a gente precisa com ela, né? Que é imprimir documentos. A gente vai buscar a reparação daquela impressora e chegamos à conclusão que vale mais a pena descartar essa impressora e comprar uma nova do que consertá-la. A mesma coisa se dá, por exemplo, com o celular. O celular, depois de 3 anos, 3, 4 anos, ele fica obsoleto. Eu não consigo mais fazer o upload das suas novas atualizações porque ele não dá conta, ou a bateria não dá conta ali de suportar 3, 4, 5 horas, né? Então, eu tenho ali uma obsolescência programada. Já existem diversos movimentos, inclusive no judiciário, buscando punir as empresas que têm como modelo de negócio a chamada obsolescência programada.
Mas também nós temos a outra que é a chamada obsolescência percebida, né? Então, voltando para o nosso celular. A elaboração de novas edições de celulares num curto espaço de tempo faz com que as pessoas se sintam deslocadas, né? Vamos dizer assim, usar uma terminologia mais simplificada. Então, eu estou ali num grupo de pessoas, seja familiar, seja profissional, e de repente eu estou lá com o meu celular que é de 2020. Né? As pessoas olhando, mas Luciana, por que você está com o seu celular de 2020? A gente já está aqui no celular 2024, 3 câmeras, né? O celular já quase faz tudo sozinho, liga o ar-condicionado, conecta com aparelhos da sua casa e você ali com o seu celular de 2020. E eu me sinto pressionada, ainda que o celular possa me entregar as funções para a qual ele foi comprado, eu me sinto pressionada a adquirir um novo ali, exatamente porque psicologicamente já não faz sentido para aquela comunidade que eu estar com aquele celular de 2020, né? Então tudo isso começa a ser discutido e se percebe que são as chamadas externalidades, no caso, externalidades negativas na tomada de decisão em compras. Então, só esse cenário já seria suficiente para a gente repensar como é que a gente faz as nossas compras. Pode passar, Cris. Não fossem só esses cenários fáticos que eu trouxe para vocês, políticos e de externalidades, eu tenho um papel muito importante que as compras realizam, né? Aqui eu trouxe um cenário inicialmente empresarial para vocês. Esse é um dado da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, de 2020, que eles apuraram que organizações empresariais gastam de 40% a 80% da sua receita com a sua cadeia de fornecimentos. Então, vocês imaginam que é um valor enorme que as organizações estão ali colocando em compras e contratações, e dependendo da tomada de decisão que elas exerçam, elas podem estar fomentando alguma daquelas externalidades negativas que eu apresentei no iceberg para vocês, né? Então, quando eu olho apenas o custo de etiqueta, o preço de etiqueta de um produto, eu posso estar carregando comigo um custo enorme, que o setor de compras, a princípio, não está enxergando, mas que ele vai ter rebatimento em outras áreas da organização. Seja, por exemplo, no consumo de energia elétrica, seja no consumo de água, seja no descarte adequado depois daquele produto, porque eu não pensei a priori, antes de fazer o consumo, quais seriam os impactos que aquela aquisição me geraria, nas mais diversas dimensões que a sustentabilidade alcança, e, na minha opinião, ela vai muito mais do que o triple bottom line. Eu mencionei para vocês só duas ali no iceberg, eu mencionei a cultural e a ética, mas a gente pode falar de político-jurídica, né? Existem algumas outras formas de nós pensarmos essas dimensões, e eu não enxergo. Por quê? Porque eu não estou tendo o olhar que eu deveria ter, vou trazer mais uma expressão para vocês, do custo do ciclo de vida daquela contratação, né? Então, cada vez mais as organizações começam a buscar, bom, quando eu tomo uma decisão, qual que é o efetivo custo daquela tomada de decisão? Ela vai muito além do preço de etiqueta daquela aquisição. Por que é importante eu pensar nisso? Porque eu aqui com um olhar empresarial, de 40% a 80% das minhas receitas estão alocadas nisso. Então, é um impacto enorme que eu gero na minha operação se eu não levar em consideração essas externalidades negativas, e elas têm que ser pensadas em todo o ciclo de vida daquele objeto, daquele bem, né? Seja ele um produto ou um serviço. Pensando em ciclo de vida, desde a extração do produto, passando pela produção, a distribuição, o uso, até o fim de vida desse produto, que é o descarte, né? No modelo ideal de uma economia circular, como é que eu reintegro esse fim de vida aí para uma nova operação, né? Então, eu tenho aqui um impacto econômico importante que eu deveria, né? Só por isso eu já deveria levar em consideração o custo total ali do ciclo de vida desse objeto. Pode passar, Cris. Percebendo isso, algumas orientações começam a surgir, alguns conceitos começam a ser desenhados do que seria, né, afinal de contas, uma compra sustentável. No setor privado, algumas organizações têm ficado confortáveis em abraçar o conceito trazendo pela a ISO 20400, que é uma ISO
recente, né, 2017, que é a ISO de compras sustentáveis, que ela traz um conceito do que seria uma compra sustentável, né? Ela fala que é uma atividade de aquisição de bens ou serviços com os impactos ambientais, sociais e econômicos mais positivos ao longo de todo o ciclo de vida de um produto, né? Então, este conceito é um conceito que ele parte, né, do chamado triple bottom line, mas ele agrega a necessidade de você olhar para todo o ciclo de vida daquele produto. Muitas organizações, inclusive, estão usando toda a sistematização da ISO 20400 para poder introduzir compras sustentáveis nas suas atividades práticas, né? Então, essa é uma norma que não é certificável, mas é uma norma de orientação, né? Ela possui diretrizes, princípios, orientações interessantes para as organizações, sejam elas públicas, sejam elas empresariais, realizarem as suas compras sustentáveis. E algumas sinalizações de por que eu deveria fazer uma compra sustentável começa a aparecer em estudos de organizações. Eu trouxe para vocês uma aqui, que é... Pode passar, Cris. Que é a da EcoVadis. Eu gosto muito. A EcoVadis é uma organização francesa que trabalha em parceria com outras organizações, sejam academias, sejam organizações que prestam consultoria, e ela publica a cada 1 ou 2 anos o seu barômetro de risco em compras sustentáveis. Esse aqui é de 2024, super recente, e ela vai apontar ali motivadores para uma compra sustentável no setor privado e alguns obstáculos ou barreiras, né? Então, alguns motivadores aqui. Por que uma organização privada deveria fazer uma compra sustentável, né? Então, vários clientes já estão com uma expectativa de ter, né, um fornecedor sustentável, então eu preciso responder a essa expectativa dos meus clientes. Eu tenho um diferencial competitivo quando eu olho para uma cadeia de suprimentos que seja sustentável. Eu vou ter também possibilidades de trabalhar com inovação, seja em produtos, seja em gestão, na hora que eu estou trabalhando com uma compra sustentável. Eu vou começar a cumprir legislação, né? Aqui no Brasil, o que nós temos hoje de legislação que fala a respeito de compra sustentável é no nível governamental, mas internacionalmente, em especial na Europa, nós já temos grandes legislações que têm pressionado para um modelo de fornecimento sustentável, cobrando das organizações transparência, cobrando relatórios que digam o que você tem feito, quanto que são suas emissões, como é que você tem gerido essas emissões. Tudo isso faz com que seja necessário olhar para a minha cadeia de fornecimento, e uma compra sustentável ali aparece como uma ferramenta interessante para eu gerenciar ali as minhas externalidades negativas, né? Ele também fomenta uma melhor relação com os meus fornecedores, tudo isso se eu estou pensando no melhor desenho, né? Eu tenho também ali respondido por movimentos de autorregulação, como é a ISO de compras sustentáveis. Se eu tenho uma estrutura de compra sustentável, eu começo a ter acesso a melhores financiamentos, os bancos começam a olhar para a minha organização. Bom, se ela está preocupada como ela está produzindo e de onde vem a sua matéria-prima, né, no movimento de compra sustentável, talvez ela gere menos risco para mim, seja mais interessante para eu financiar uma organização que tem esse cuidado do que uma que não tem, né? Então, os bancos começam também a buscar organizações que tenham essa estrutura, investidores, né? Então, cada vez mais eu tenho investidores, sejam eles organizacionais, sejam eles individuais, querendo saber, afinal de contas, quem é essa organização? Quanto que ela se preocupa com a sua forma de produzir? Será que ela está olhando para da onde está vindo a sua matéria-prima? É uma matéria-prima que vem de um país que não se preocupa com a sua mão de obra, que trabalha com trabalho análogo a escravo, que usa produtos que sejam tóxicos, que emite um monte de gás de efeito estufa? Então, ela começa a se questionar, o seu investidor começa a se questionar, e isso tem tido rebatimento ali nas organizações, né? E como eu já tinha falado, cada vez mais há necessidade das organizações serem transparentes. E elas só conseguem ser transparentes se elas conhecem o seu sistema produtivo, né, em profundidade. Pode passar, Cris. Até agora ia ser tudo muito lindo, mas
para fazer tudo isso, eu ainda tenho alguns obstáculos, né? E essa publicação, ela também sinaliza para oportunidades, mas para obstáculos. E vocês vão ver que tanto as oportunidades quanto os obstáculos, eu tenho algumas similaridades com o setor público, né? Então, aqui eu estou olhando muito para o setor privado, mas depois a gente vai ver como é que tem situações que elas são assemelhadas, seja em oportunidade, seja em obstáculos também para o setor público, né? Então, aqui, o que ele traz, esse estudo? Ele fala que algumas das dificuldades para implementar a compra sustentável falta de apoio e engajamento da alta administração, né, da alta liderança, ou chamado C-Level. Então, se o C-Level não está de braços dados com este tema, ele não vai acontecer. Simples como isso, né? Se não vê como prioridade, eu não vou alocar pessoas, né? Então eu não vou alocar nem recursos humanos, nem recursos econômicos para que isso aconteça. Por quê? Porque eu preciso de pessoas que tenham conhecimento técnico a respeito do tema, de critérios e dimensões da sustentabilidade. Eu preciso de pessoas que estejam dispostas a conversar com os fornecedores, que estejam dispostas a mudar processos, não apenas produtivos, mas das suas próprias compras. Como é que eu faço as minhas compras, né? Eu começo a enxergar uma baixa capacidade, né, uma baixa maturidade em sustentabilidade, uma dificuldade de conectar atributos de sustentabilidade com a estrutura que eu já tenho de tecnologia, como eu venho adquirindo os meus produtos e serviços, uma dificuldade de enxergar, né, uma visibilidade da minha cadeia. Às vezes eu consigo, a gente discute muito, né, em Sustainable Supply Chain, quanto que eu consigo enxergar da minha cadeia de fornecimento? O primeiro elo é o mais próximo, mas quanto mais terceirizado ou quarteirizada é esse fornecimento, mais difícil mais difícil é para que eu tenha ali uma visibilidade, um controle de quem é esse fornecedor. E normalmente mais longe de mim ele está, né? Então essas são algumas dificuldades que são levantadas para a realização de uma compra sustentável no setor privado. Então, essa é um cenário de setor privado. E o setor público, né? Como é que ele vem fazendo as suas compras sustentáveis e por que ele vai fazer isso, né? Então, pode passar, Cris. Primeiro, eu vou trazer para vocês um conceito, né? Ali eu trouxe para vocês o conceito de compras sustentáveis para o setor empresarial, partindo da ISO 20400. Já o setor público, ele vai beber de algumas outras fontes. Ele começa bebendo de um conceito trazido pelo Ministério do Meio Ambiente da Inglaterra, né, que é o DEFRA, que em 2006 desenha um potencial conceito, né? O que ele fala ali, né? Então, o que seria uma licitação sustentável? É um processo pelo qual as organizações públicas satisfazem suas necessidades de bens, serviços, obras e utilidades, de tal forma que alcancem eficiência do gasto público, baseado em, aqui de novo, análise de todo o ciclo de vida, que se traduz em benefícios não apenas para a organização pública, mas também para a sociedade, para a economia e reduzindo os danos ao meio ambiente, né? Então, esse foi o primeiro conceito que, quando se começou a trabalhar as compras públicas, ele foi abraçado, né? Eu comentei com vocês que eu comecei a trabalhar com esse tema aqui no Brasil em 2005. Esse é um conceito que ele veio logo a seguir, em 2006, muito liderado pela Inglaterra. Mas nós resolvemos adaptar, pode passar, Cris, esse conceito para a nossa realidade. Eu gosto muito do conceito que o professor Juarez Freitas traz. Ele é um administrativista, é um professor da área jurídica que trabalha muito com direito administrativo. Ele bebeu ali do conceito do DEFRA, mas adaptou para a nossa legislação. Ele vai dizer o seguinte: licitações sustentáveis são aquelas que, com isonomia, ou seja, é um princípio basilar da legislação de compras e contratações. Eu preciso tratar os licitantes, né, aqueles que querem contratar com a administração pública de forma isonômica, ou seja, de forma a dar as mesmas oportunidades para aqueles licitantes, visando a seleção da proposta mais vantajosa, e aqui eu até dei um destaque, porque depois a gente vai discutir o que é vantajosidade para a administração pública, ponderados com a máxima objetividade possível, os custos e benefícios diretos e indiretos, sociais
econômicos e ambientais, né? Então, aqui eu já começo a trazer algumas diferenças com o setor empresarial. O setor empresarial pode contratar quem eles quiserem. Eles não seguem nenhuma regra legal a priori imposta. Diferentemente do que acontece no setor público. O setor público tem uma legislação que chama Lei Geral de Compras e Contratações. Até ano passado ainda estava em vigor a chamada Lei 8666 de 93. A partir de janeiro de 2024, entra em pleno vigor a nova Lei de Licitações, que é a 14133 de 2020, ela entra, de 2021, desculpa, ela entra em pleno vigor em 2024, desaparece do cenário a 8666, e esta nova legislação, ela carrega a questão da sustentabilidade de forma transversal. Então, é uma mudança muito grande com relação a como o comprador público vai lidar com essa ferramenta, que é uma ferramenta muito poderosa de transformação de comportamento, não apenas de si próprio, mas também do setor empresarial. E eu vou trazer para vocês por que ela é tão importante. Pode passar, Cris. Então, ela tem uma importância. Como eu comecei falando para vocês da importância econômica da compra empresarial, eu também trago para vocês aqui alguns números da importância econômica de uma compra pública. Para vocês terem uma ideia, dados dos Estados Unidos, as compras públicas, elas movimentam 24% do PIB nacional. Dados aqui de 2023 sinalizavam um gasto de 630 bilhões de dólares em compras e contratações do governo federal americano. Imagine esse volume enorme, gastos com externalidades negativas, né? Então, tem uma responsabilidade enorme do poder público, até porque ele não lida com dinheiro próprio, ele lida com o dinheiro da sociedade em investir esses valores de forma, né, que não gerem danos, né, que ele não gere um desserviço no momento em que está realizando uma compra ou uma contratação de uma obra, de um serviço. Estudos apontam que quanto mais em desenvolvimento é o país, mais eu gasto em compra e contratação. Por quê? Porque mais importante é o poder público, o poder público como um grande player econômico, né? Então, esse estudo de 2019 aponta que de 20% a 70% do PIB em mercados emergentes são gastos em compras e contratações. Aqui no Brasil, em especial por causa da tivemos crises econômicas, pós-Covid, ou mais ou menos no meio da Covid, nós conseguimos, a gente saiu de 20% do PIB nacional, que era gasto em compra e contratação, e hoje nós estamos em aproximadamente 10%. Não é pouco, já foi mais, não é pouco, mas a gente pode lidar com alguma tranquilidade com este número, né? Que 10% do PIB no Brasil é gasto em compras e contratações, isso representa aproximadamente 700 bilhões de reais. Este número não está levando em considerações o que a gente chama de compras diretas, que são aquelas onde eu não uso o sistema de licitação, né? Como a própria palavra fala, eu compro diretamente de algum fornecedor, né? Então, esse número, a princípio, ele é maior, mas eu vou lidar com um número que está no painel de compras do Ministério da Economia, que não é atualizado desde 2021, né? Então, essa é uma crítica que vem sendo feita para o governo federal, que a gente tem, não se gerencia o que não se conhece, né? Então, se eles não publicam os dados, fica difícil ali de tomar decisões baseado em dados, né? Baseado na ciência, no caso aqui na ciência econômica, na ciência numérica. Mas dá para a gente ter uma ideia do potencial que é realizar uma compra e contratação. Então, só no seu aspecto econômico já seria algo que eu deveria ter um olhar mais acurado, um olhar mais cuidadoso por meio dessa ferramenta, né? Ademais, ela tem um papel enorme em incluir uma esfera representativa no Brasil, que são as micro e pequenas empresas. Estudos do Sebrae, que é a organização aí que é meio terceiro setor, é meio segundo setor, né? Uma organização interessante, híbrida aí, que trabalha com a micro e pequena empresa, ela aponta que 90% da economia brasileira é movimentada pelas micro e pequenas empresas. Então, tem uma importância enorme olhar para esse setor, e há uma preferência
nas compras públicas para micro e pequenas empresas, né? Inclusive, isso é uma proteção que está dada na Constituição Federal, no artigo 170 e 179, e há uma legislação específica para lidar com as micro e pequenas empresas, que é a Lei 123 de 2006, tá? Pode passar, Cris. Falei da importância econômica, mas as compras públicas também têm uma importância político-econômica enorme. Por quê? Porque ela tem uma função que a gente chama de extra-aquisição. Então, além de eu buscar ali, conforme o conceito do professor Juarez de Freitas, alimentar ali as minhas necessidades, eu também uso as compras e contratações para, por exemplo, fomentar desenvolvimento nacional, fomentar a indústria nacional. Inclusive, atualmente, a legislação de compras e contratações, ela tem um papel muito estratégico de tentar blindar a entrada de produtos asiáticos, porque se entendem que aqueles produtos eles vêm primeiro carregados de muitas externalidades negativas e com uma concorrência desleal com os produtos nacionais, né? Então, as compras nacionais, elas vão dar preferência para fornecedores nacionais, então ela tem ali uma função chamada extra-aquisição. Além do mais, é possível identificar em praticamente todas as políticas públicas uma necessidade de instrumentalizá-las via compras e contratações, né? É muito difícil aplicar uma política pública que não venha atrelada a uma compra ou uma contratação, né? Então, ela tem uma importância ali na sua esfera política econômica. Como eu comentei com vocês, a maior parte dos países emergentes tem o poder público como um grande player econômico, e aqui no Brasil, 50% dos municípios brasileiros, mais ou menos, tem o poder público como maior agente econômico. Então, ele é o ator que movimenta muitas economias, por isso a sua importância. Pode passar, Cris. Continuando aqui, né, na importância política e econômica, eu falei para vocês da função extra-aquisição, eu tenho as compras públicas fomentando inovação. Então, a inovação passa a ser um objetivo da nova lei de licitações. Eu até deixo para vocês a indicação de onde isso está na nova lei de licitações. Eu tenho a nova lei de startup. Então, o poder público ele é estimulado fortemente a contratar startup. Dificuldades, né? Eu tenho dificuldades de contratar startups, até porque muitas vezes ela não tem uma estrutura jurídica já estabelecida, ela tem dificuldade de emitir certificados, né? O poder público pede muitas certidões, certidão de constituição jurídica, certidão de estabilidade econômico-financeira. Então, ela tem algumas dificuldades que a impedem de plenamente acessar as compras e contratações, mas está lá como uma orientação. Deveria ali fomentar essas startups, né? E ela também tem um papel, falei para vocês, o Triple Bottom Line não dá conta, né? Ela tem agora o papel de fomentar novos comportamentos de integridade. Então, cada vez mais as organizações empresariais vão ser pressionadas a ter as suas estruturas de combate à corrupção e de práticas íntegras que vão além de combater corrupção. Eu, por meio de compras e contratações, vou estimular fortemente as empresas a contratarem mulheres em situação de vulnerabilidade, então mulheres que foram alvo de violência doméstica. Se aquelas empresas têm mulheres que estão nessa situação, vão ter preferência em compras e contratações. Então, veja quanta coisa que um modelo de compras e contratações pode endereçar para esse desenho de desenvolvimento sustentável aqui nessa nova formatação que vai além do tripé do John Elkington, né? E esse novo plano de ação para a neoindustrialização, que acaba de ser publicado, ele tem como um grande aliado, uma grande ferramenta de mobilização, que são as compras públicas, né? Então, isso tudo já daria por si só um papel de relevo, um papel de importância para as compras e contratações. Pode passar, Cris. Como que a sustentabilidade entrou na agenda das compras públicas no Brasil, né? Ela entra, ainda que isso fosse uma discussão, né, fosse uma dificuldade em quem aplicava a norma,
desde do início a gente consegue, quem é um aplicador do direito, conseguia enxergar na própria Constituição Federal a possibilidade de uma compra pública sustentável, trabalhando com o artigo 225, que fala a respeito da proteção ao meio ambiente, do 170, que fala da ordem econômica, inclusive a possibilidade de tratar de forma diferente quem produz com um olhar para o meio ambiente, do artigo 37 da Constituição, que fala a respeito da necessidade do poder público olhar e velar pelo princípio da eficiência. E aqui eu já conecto com a vantajosidade que o professor Juarez Freitas traz, ela é na eficiência. A eficiência do gasto público não é aquela meramente amparada no menor preço de etiqueta. Pensar isso seria pensar muito pouco do nosso legislador constitucional. O que se tem interpretado é que essa eficiência é aquela que olha o custo total daquela compra, daquela aquisição, daquele serviço. Além disso, a gente consegue enxergar diversas outras normas que se sucederam à Constituição Federal, que carregam em si, seja diretamente ou indiretamente, a ferramenta das compras e contratações como um mobilizador, né? Então, eu posso trazer para vocês a política de resíduos sólidos. Ela fala ali que uma das formas de dar endereçamento aos objetivos da política é usar as ferramentas de aquisição pública, né, dando preferência para produtos reciclados ou recicláveis. A gente pode até discutir se isso é a melhor solução, mas está lá na norma, na política de resíduos sólidos. Política de mudança do clima fala que uma das formas de você endereçar o objetivo da política é por meio de licitação sustentável. Aí temos a política da lei das estatais, ela traz a licitação com atributos de sustentabilidade, em especial o ambiental, como uma forma de endereçar. E, obviamente, né, a própria Lei Geral de Licitações e Contratos, que, como eu mencionei para vocês, agora traz a questão da sustentabilidade de forma transversal, aliás, na sua abertura, né? Sustentabilidade, ela é não apenas um objetivo da norma, ela traz na expressão desenvolvimento nacional sustentável, mas também é um princípio, ou seja, toda a compra e contratação, se não for sustentável, nós temos um problema. Eu tenho que justificar. Por que você não está contratando de forma sustentável? E aí o tomador de decisão vai ter que trazer uma justificativa no seu estudo técnico preliminar de que, bom, eu não estou fazendo porque o setor privado não tem ainda a condição de me fornecer esse produto com os atributos que eu quero. Essa pode ser uma solução. Ou o fornecedor que pode fazer isso, ele está muito longe do meu local de consumo. Eu contratá-lo seria gerar emissões de gás de efeito estufa que não seriam razoáveis. Então, comprar localmente, nesse primeiro momento, é a melhor solução. Eu vou ter que justificar o porquê da minha tomada de decisão. Pode passar, Cris. Então, como eu trouxe para vocês, né? A conclusão é, hoje, a licitação, ela tem que ser sustentável, é a regra. E o gestor vai ter que trazer, obviamente, uma motivação bem robusta para não fazer de forma sustentável. Mas, obviamente, ele não vai poder fazer qualquer tipo de contratação, porque ele tem, assim como o setor empresarial, ele tem limitações orçamentárias, né? Então, ele vai precisar ali pensar muito bem a sua tomada de decisão, vai ter que justificar muito bem, porque ele tem diversas camadas controlando a sua tomada de decisão. Falei para vocês, setor privado pode contratar quem ele quiser, o setor público tem que ser cuidadoso, e ele vai ter que ali prestar contas, né? A gente tem as chamadas, os níveis, né, de proteção da tomada de decisão internamente, dentro dos órgãos de compras, e eu tenho um grande controlador externo, que são os tribunais de contas, que são, né, os tomadores de decisão, os servidores públicos, temem enormemente os tribunais de contas, como é que eles vão enxergar aquela tomada de decisão. Pode passar, Cris. Até agora eu só tinha boa notícia para contar para vocês, mas assim como acontece com o poder público, com o setor privado, o poder público também tem dificuldades de endereçar as compras públicas, né? Então, eu trago aqui algumas potenciais barreiras de implementação das compras públicas
A primeira delas é percepção de maiores custos. Como é que a gente ultrapassa essa percepção? Por meio do ciclo de vida do objeto. Inclusive, este conceito passa a figurar na nova lei de licitações e contratos. Toda vez que eu fizer uma compra e aquisição, eu preciso apontar que eu fiz uma avaliação do ciclo de vida daquele objeto e eu identifiquei qual é o custo total daquela aquisição, partindo da extração, produção, distribuição, uso e descarte final. Olha só que interessante. Eu já tenho que pensar a contratação, desenhando como é que vai ser o descarte final daquele produto quando ele não for mais servível para a minha organização, né? Isso provavelmente vai me trazer mais informações e vai me distanciar daquela tomada de decisão partindo do menor preço de etiqueta, né? Eu vou partir de informações que elas são muito mais substantivas, né? Com muito mais dados para dizer, bom, eu vou escolher o fornecedor A em detrimento do B, porque o fornecedor A ele consegue me entregar um valor para a minha organização, tanto de custos diretos quanto indiretos, que eles são mais vantajosos para a administração pública, né? Continuamos aqui, como no setor empresarial, com falta de conhecimento, falta de informação a respeito de critérios de sustentabilidade, como que eu faço a avaliação de um fornecedor sustentável. Eu tenho ainda uma carência enorme de treinamento desses servidores públicos nesta temática. Eu tenho uma falta de ferramenta de aplicação de uma compra sustentável, de um monitoramento, de uma avaliação daquela compra. Será que ela foi boa mesmo? Será que eu consegui atingir lá os indicadores que eu deveria ter atingido em eficiência energética, redução do consumo de água, emissão de poluentes, né? Tudo isso ainda são fragilidades numa compra pública sustentável. Um elemento que é muito difícil de transpor é a chamada cultura organizacional, né? Nós temos no setor público um viés de status quo que é eu sempre fiz assim, eu sempre comprei assim, por que eu vou fazer diferente? Isso é muito difícil de mudar, ainda que eu tenha uma legislação pesada determinando como eu tenho que fazer, órgãos de controle determinando que agora tem que ser feito de forma sustentável, a cultura de sempre eu fiz daquela forma, por que eu vou mudar? Ainda está muito arraigada. Há uma grande dificuldade de aplicação da legislação, seja porque eu não a conheço ainda, ela é muito recente, eu tenho receio de como é que eu vou aplicar, como é que ela vai ser interpretada, assim como acontece com o setor empresarial, falta de apoio gerencial, falta de apoio político, né? Então, essa alta administração, ela está ou não comprometida com a sustentabilidade? Ela enxerga a sustentabilidade de forma transversal? A área de compras tem suporte da área jurídica, da área estratégica, da área operacional, da área financeira, né? E o último ponto é, será que eu tenho disponível produtos e serviços com critérios de sustentabilidade? Eu trouxe para vocês como um primeiro elemento ninguém é obrigado a fornecer para o poder público. E se eu não tiver fornecedor com aqueles critérios, como é que eu vou endereçar sustentabilidade, né? Se ninguém se habilitar a fornecer para o poder público, com fornecimento, com produtos ou serviços com critérios de sustentabilidade, o poder público vai continuar comprando como ele sempre comprou, né? Eu gostaria de trazer informações, né, um cenário que fosse colorido e cor-de-rosa para vocês, mas a verdade é que esse é um tema que ele está na agenda do dia, mas ele é um tema que ainda demanda muita energia, muitos estudos, muitas transformações para que ele possa efetivamente acontecer. Eu consigo enxergá-lo com muito mais rapidez acontecendo no setor empresarial, e se der no setor empresarial, nós vamos ter vários fornecedores sustentáveis, né? A gente vai ter uma gama muito mais ampla de potenciais fornecedores para o poder público. O poder público ainda está num movimento mais moroso, ele ainda está naquele momento de falar, o que será que é mais sustentável, o papel reciclado ou o papel branco, né? Então, a gente ainda está num momento muito anterior na discussão do que seria sustentabilidade, ainda que tenhamos muitas pessoas que estão na fronteira das discussões, como eu comentei com vocês,
todas essas barreiras aqui desse slide para fazer esse tema avançar. Finalizo aqui a minha apresentação, agradecendo enormemente a oportunidade e me deixando à disposição aí para dúvidas que tiverem vindo. Oi, Suzy, obrigada, não sabia que você estava aqui. Alguma dúvida que vocês queiram tirar, percepções, compartilhamentos, sonhos, pesadelos, eu estou aqui à disposição. Se eu não me engano, a gente tinha até as 5h30, né, Cris, para trabalhar nesse nosso encontro, então estou totalmente à disposição. Luciana, muito obrigada pela sua apresentação, parabéns. Eu vou, acho que deixar, né, eu não sei se a Heloísa quer falar algumas palavras também, mas deixar à disposição aí para as perguntas, e se não tiverem perguntas, eu tenho várias aqui. Então, fiquem à vontade aí. Luciana, muito, muito, muito legal, assim, muito tranquila a sua apresentação, mas assim, muito profunda, né? Assim, do histórico e desse momento que a sociedade vive como assim, ou toma uma decisão ou não vai ter para ninguém, né? E essa questão de compras públicas, né? Eu entendo, eu sou um órgão público, né? Então aqui a gente vive essa dificuldade, estamos aí tentando entender a nova lei, né? Que tá aí, mas eu fico muito contente. Eu não sabia que ela vinha com todo esse instrumento de fomentar os critérios de sustentabilidade nas compras públicas. Eu não tinha esse conhecimento, né? E entendo também que talvez essa é a maior dificuldade, é a falta de informação, né? E a falta realmente de conhecimento desses operadores de compra pública, né? Porque, por mais que eu queira levar em conta uma informação, a informação nem existe, né? Porque a gente não tem, assim, o nosso banco de dados de análise de ciclo de vida é muito pequeno, a gente ainda tem, mas assim, se a gente não pegar esse caminho, não vamos sair do lugar. Então, acho que é um trabalho de formiguinha, mas que eu acho que a gente está no momento que o setor privado está acordando, né? E o setor público está acordando. Então, acho que eu sou positiva em relação. Pelo menos quero participar, né? Que bom, Heloísa. Eu teria vários detalhamentos, aqui a gente não tinha tempo, eu tinha que fazer um É. recorte, né? Mas eu gostaria muito de poder ter te apresentado, artigo por Uhum. artigo, que traz Sim, exatamente essa sim, questão para você ver que a riqueza dessa norma, ela avança enormemente na temática, né? E quando você traz a questão do ciclo de vida, essa é uma grande discussão. Afinal de contas, a gente está falando de avaliação de ciclo de vida ou de pensamento de ciclo de vida? Na minha humilde opinião, estamos ainda falando de pensamento. Não temos condições de falar em avaliação de isso, ciclo de vida. Nem o setor privado está conseguindo dar conta de avaliação de ciclo de vida, né? Que dirá o poder público que não tem controle sobre isso internamente, que depende de é. informação do setor privado, vai fazer a CV, não vai fazer a CV. O que ele tem Não, condição de fazer hoje é, com muito esforço, pensamento de ciclo de vida. E como você mesmo trouxe, né? Não é. temos conhecimento, não temos informação, precisamos ser capacitados nesta temática, né? Precisamos ser Uhum. introduzidos a isso, até porque agora o legislador já colocou essa situação para nós. A tomada de decisão é parte de ciclo de vida do objeto. E Uhum. agora? Então a gente está lá sendo provocado a endereçar, querendo ou não, vamos ter que endereçar esse tema, né? Estou aqui à disposição, viu, Heloísa? Inclusive para Né? sua organização, se Uhum. precisar. Sim, sim, muito. É muito legal. E tem, assim, o pedacinho que diz mais respeito ao CCD, que é você já ter soluções para o pós-consumo, né? Voltada à Exatamente. economia circular. Então, o nosso CCD é um pedacinho dessa complexidade total aí. Muito legal. Deixar agora para os outros perguntarem. Diga, Suzy.
Vou abrir a câmera agora, que eu estava fechada. Primeiro, muito obrigada, hein? Excelente. É um tema que você sabe assim que eu gosto muito. Não é só porque eu gosto, mas porque eu acho que ele não tem como a gente alcançar o que a gente está querendo alcançar em termos de um desenvolvimento sustentável, se não passar por esse tema, né? Em todos os aspectos, né? Até se a gente se olharmos como consumidor, gostei muito de você usar até o exemplo do celular e da obsolescência, porque essa é uma questão de atitude, de comportamento, e envolve a sociedade, culturas que estão sendo estabelecidas, mas no caso aqui do CCD e no caso dos nossos projetos, principalmente na relação entre empresa, né, órgãos públicos e também nós, como institutos ou representantes de instituições de pesquisa. E aí vem o desafio mesmo dessa articulação, né, da que a gente fala da hélice tríplice mesmo, para que venha assim uma solução. Só que eu queria te fazer uma pergunta, se eu entendo isso, entendo esse cenário, mas eu queria entender como que a gente pode dar um primeiro passo, ou fazer um primeiro movimento, numa perspectiva mais de cadeia, que é um pouco mais, não é tão macro. Porque quando eu falo da hélice tríplice, fica assim, quem que é o responsável? Por onde começa? Mas se a gente tentar colocar isso no escopo de cadeia, pensando aqui, tem várias empresas aqui ligadas ao CCD. Essas empresas têm os relacionamentos com seus fornecedores e distribuidores. O que você vê nessa perspectiva dessa nova legislação? De onde partir? Então, Onde começar? como eu comentei com você, com todos, né? Uma das essa legislação ela tem uma potencialidade enorme, mas ela também tem uma limitação. A limitação no sentido de que eu não consigo conversar com fornecedores que não queiram fornecer para o poder público. Então, tem já um primeiro screening que o poder público não tem controle, né? Então, o setor privado ele pode escolher de quem que ele vai comprar, a priori, né? Se ele não tiver uma dependência de um fornecedor único, etc. O setor privado, o setor público, ele está ainda mais limitado, ainda mais amarrado, porque eu faço uma chamada e vem quem quer. Inclusive, muitas vezes vem os piores fornecedores, né? Talvez a Heloísa aqui não me deixe mentir sozinha, né? É isso. E cada vez mais se discute isso, e normalmente são os mesmos. Por quê? Porque eles já entendem, eles já conhecem o processo, eles conhecem os caminhos, eles já sabem como lidar com o poder público. Então, ainda que a legislação ela tenha evoluído bastante, e eu sou muito tranquila em dizer, porque estudei muito a 8666, acompanhei a discussão da nova lei de licitações e contratos, então eu tenho condições de dizer, ela é a melhor possível? Nunca vai ser, a gente sempre tem espaços para aprimorar, mas ela é muito melhor do que a que estava aí. Ela, ainda que ela seja boa, ela tem limitação, porque ela não tem condição de pronto dizer quem é que vai fornecer para ela. O que ela pode fazer, que é algo que eu sinalizo quando eu dou capacitação nesse tema? Eu posso trabalhar com uma ferramenta que a lei chama de audiência pública, chamamento a potenciais fornecedores. Então, o poder público diz, a partir de agora, eu vou fazer compras de celulares. O que eu gostaria de ter? E aí ele chama potenciais fornecedores, todos os fornecedores, vamos fazer uma reunião aqui na minha organização, eu vou contar para vocês que a partir de agora eu quero aparelhos celulares que eles sejam eficientes no consumo de energia, que eles tenham a possibilidade de trocar a bateria. E ele vai desenhando aí critérios, né, que a gente chama de especificações técnicas, que atendam ao desejo daquela organização, né, do que ela vai precisar. Essa é uma forma de eu tentar capturar fornecedores que não estavam no meu radar ou fornecedores que não enxergavam a potencialidade de fornecer para o poder público, porque há também um preconceito, né, um pré-conceito de fornecer para o poder público. Porque durante muito tempo, e em alguns setores isso ainda acontece, o poder público é um mal pagador. Então, para que é que eu vou aguardar, né, 3, 4, 5 meses para receber,
passar por um processo que é um processo difícil, que é o processo licitatório, se eu posso fornecer para o setor privado rapidamente, sem ter que passar por vários escrutínios, inclusive a sensibilidade que é fornecer para o poder público, que é ter todos os seus documentos ali avaliados. Né? Então, ele vai avaliar a minha capacidade jurídica, ele vai avaliar a minha capacidade técnica, minha capacidade econômica, tudo isso para, obviamente, proteger a sociedade, né? O poder público está lidando com dinheiro que não é dele. Mas o fornecedor, ele fica temeroso. E se de repente descobrirem que tem algum problema aqui nas minhas certidões, como é que fica? Eu estou lidando com a fazenda pública, por exemplo, fornecendo para fazenda pública. Olha o medo que eu tenho. Então, eu tenho essa dificuldade e talvez um papel do poder público, primeiro, é tentar, de forma, obviamente, transparente e íntegra, se aproximar do setor privado. Eu preciso, né, amaciar essa relação da forma, tudo com ética, eu estou dizendo aqui, né, obviamente, sem nenhuma possibilidade de dar bypass na norma, não é isso. Usando as ferramentas que a norma permite, eu endereçar essa aproximação com o setor privado. E dizer, setor privado, a partir de agora, o que eu gostaria de contratar são serviços dessa natureza, obras com esses critérios, produtos ali que enderecem atributos de sustentabilidade. Essa seria uma forma. Né? Na paralela, eu não enxergo isso acontecendo se o setor privado não fizer a lição de casa dele. Porque se ele não aprimorar suas próprias práticas, o poder público não produz os seus próprios produtos. Ele necessita, ele é dependente do setor privado. Então, tem que ter essas duas situações precisam acontecer na paralela, junto. Do contrário, eu não vou conseguir ter uma compra pública sustentável. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Só assusta mais a gente, mas conseguiu. Exatamente. Eu gostaria de dizer, tá super tranquilo, o poder público só tem que fazer um edital com atributos de sustentabilidade e pronto, resolveu. Não é assim tão simples, né? Porque é isso. Quem que quer ser o fornecedor do poder público? Né? Então, essa é uma grande discussão que o Estado de São Paulo tem tido, que é como que eu aproximo o fornecedor do governo? Né? Sem ser uma aproximação espúria, né? Obviamente, não é isso que nós estamos falando. Né? Tem que ter um super cuidado. Porque na literatura, por que eu tentei fazer a conexão com a literatura de cadeia? Tem todo um desenvolvimento muito forte chamado desenvolvimento de fornecedor. Tem muitos estudos e orientações sobre isso. Talvez a aproximação necessária agora seja um benchmark mesmo, né? Olhando experiências e práticas já desenvolvidas de desenvolvimento de fornecedor como uma forma de ajudar nesse processo, né? Suzy, que bom que você falou isso, porque me lembrou eu adoro causos, né? Eu tenho vários causos para contar. Um causo na minha vida foi com a Prefeitura de São Paulo. Eles têm dois exemplos emblemáticos de desenvolvimento de fornecedor. Um deles foi com os bike boys. O que acontece? E aí eu preciso da alta liderança. Olha só, por isso que a alta liderança pode ser uma barreira, mas também pode ser um estimulador de uma compra pública sustentável. À época, eu não vou ficar aqui fazendo defesa política, mas nem vou falar nomes. A Secretaria do Verde do Meio Ambiente do município de São Paulo tinha um secretário ali que ele era muito pró-sustentabilidade. E ele disse o seguinte, não quero mais contratar motoboys, eu quero contratar bike boys. E eu quero fazer essa contratação dos bike boys para entregar pequenos volumes nos prédios que ficam ali bem no centro da cidade. A gente não precisa de motoboy para isso. O motoboy, ele tem um impacto ambiental enorme, porque tem emissão de gás de efeito estufa na queima de combustíveis fósseis. Eu tenho um nível de acidentes enorme ali envolvendo o motoboy, então eu tenho uma faceta aí social e etc. Eu quero desenvolver bike boys. Então, ele precisou bancar a história. A primeira coisa, ele precisou desenvolver um edital que nunca tinha sido feito, que é um edital para bike boys. E por que é sensível isso? Porque os bike boys, eles têm uma regulação própria, eles precisam de equipamentos de segurança próprio, e eles só podem circular em determinado período do dia.
né? Então, por quê? Porque se a gente está falando de alguém que vai estar usando a sua energia corpórea para deslocar, né, um veículo e encomendas, eu tenho uma limitação do que ele pode carregar na bicicleta. Ele não vai trafegar do meio-dia às 2 da tarde, né, em horário, né, de sol a pino. Eu tenho diversas questões que precisam ser pensadas para desenvolver esse fornecedor. Mas esse secretário bancou. Tem custo, né? A Heloísa também não me deixa mentir de novo. Tem custos para elaborar um edital. Eu preciso publicar aquele edital. Né? Eu preciso dar a maior transparência e publicidade possível àquele edital. Ele falou: não, eu vou bancar essa história. Publicou aquele edital, não apareceu ninguém. Além de não ter aparecido ninguém, o edital foi impugnado por quem? Pela Associação de Motoboys. Porque eles disseram que estava sendo violado o princípio da isonomia, porque todos os fornecedores deveriam ser tratados da mesma forma. Aí, cria-se, olha só a confusão. Cria-se um procedimento administrativo interno, vai para a Procuradoria do município de São Paulo, que tem que elaborar um parecer. A procuradora tem que estar alinhada com o gestor público, dizendo, vamos... O município de São Paulo quer contratar bicicleta, não quer contratar moto. É a mesma coisa que dizer, né? O município quer comprar laranja e vem o fornecedor de banana. Como assim? Você está violando o princípio da isonomia, você não vai comprar banana? Não, meu amigo, eu quero comprar laranja. Não vou comprar banana dessa vez. E foi mais ou menos, né? Numa justificativa jurídica, disse, eu quero contratar bike boys. Eu não quero contratar motoboys. Bancaram a impugnação da Associação de Motoboys. Lançou-se um novo edital quando apareceram ali potenciais fornecedores. Esses fornecedores não estavam prontos para fornecer, eles precisaram ser treinados, né? Então, de novo, desenvolvimento do fornecedor. Então, eles precisaram ser capacitados com relação à segurança, com relação ao uso de equipamento, né? Os EPIs, eles não queriam usar. Ah, eu vou pegar minha bicicleta e vou sair por aí. Não. Você vai usar capacete, né? Você vai respeitar os horários que você pode circular. Você não vai andar pela calçada. Olha só, né? São várias coisas que eu preciso. Você imagina o poder público controlando o bike boy. Ele está na calçada, atropela um cidadão. Prefeitura de São Paulo contrata fornecedor que mata cidadão na calçada. Escândalo, né? Então, você imagina que não é algo simples. Mas, no final das contas, deu tudo certo. A prefeitura conseguiu contratar os bike boys, inclusive virou um lead case, porque bike boys passaram a ser, essas empresas passaram a ser contratadas pelo setor privado. Né? Olha só que esse caso é um caso super legal. O outro caso da prefeitura de São Paulo também foi com relação aos copinhos de papel. O que acontece? A Secretaria do Verde percebeu que eles tinham a produção de um volume enorme de copinhos de plástico. E eles começaram, olha só como é importante você fazer um diagnóstico próprio. Eles fizeram um diagnóstico e perceberam que a produção desses copinhos plásticos era ali gerado por pessoas, por transeuntes que passavam pela secretaria. Eles pegavam o copinho plástico. Quanto tempo você acha que fica um copinho plástico na mão dessa pessoa? 30 segundos. 1 minuto. Ela toma a água e joga o copinho no lixo. Acabamos de ter um resíduo de plástico. E o secretário estava lá indignado. Não, eu não posso admitir que isso aconteça. Então, resolveu fazer a contratação dos copinhos de papel. Dramas. Ele não queria, né? Lembra das nossas festinhas de criança, né? Aqueles copinhos de papel. Só que aquele copinho de papel, para não vazar a água, o que tem que ter dentro? Plástico. Então, eu preciso ter alguma estrutura ali, né, que me permita que ele não vaze. Aí o secretário falou, não, esses eu não quero. Eu quero o copinho integralmente de papel. Não tinha fornecedor no município de São Paulo. Teve que fazer de novo a chamada, de novo elabora o edital, custos do edital, custos de publicar aquela informação, até que apareceu um fornecedor do interior de São Paulo, olha só, interior, né, sempre fazendo as suas festinhas, que tinha o copinho de papel, que não tinha, né, aquela camada, né, à base de petróleo, que garantia que o copinho ele pudesse permanecer com mais tempo o líquido dentro. Conseguiu. Chegou na Secretaria do Verde e do Ambiente. Quem que foram os maiores obstáculos para o secretário? Os servidores públicos. Por quê?
Porque o servidor pegou o papel, o copinho, levou para a mesa dele, foi para uma reunião, quando ele chegou, o que tinha acontecido? O copinho tinha derretido. Então, mais um aprendizado. O copinho não é para você, servidor. O copinho é para o transeunte, né? Qual que é a função daquele copinho? É para aquela pessoa que vai pegar, encher, beber 30 segundos, 1 minuto e descartar. Você, servidor, vai ter o seu squeeze com o seu nome, que a secretaria vai dar para você. Então, eu tive que capacitar os meus servidores. Olha só como que é a questão. Não basta a aquisição, eu preciso ensinar as pessoas como utilizar aquele produto. E por que eu tenho que sensibilizar aquelas pessoas. Então, foi todo um esforço que a secretaria fez de sensibilizar. Por que a gente está comprando esses copinhos? Para quem são esses copinhos? Por que eu estou fazendo isso? Né? Quais são os ganhos que o município tem na hora que eu faço essa aquisição? Né? Então, olha só quantas camadas eu tenho para conseguir fazer uma compra sustentável. Não é apenas fazer a contratação, eu preciso mobilizar as pessoas para que aquilo aconteça, né, e eu entregue o maior valor para a administração pública. Entendeu? Eu acho que um bom exemplo, né? Como a Suzana trouxe, né? Essa questão das publicações sobre desenvolvimento de fornecedores, mas também as próprias empresas, né? As multinacionais, as empresas grandes, trabalham em desenvolvimento de fornecedores como uma das suas competências que são desenvolvidas, isso já para qualidade, né? Isso já desde sempre aí, e para a sustentabilidade não é diferente. Então, esse aprendizado, né, ele pode ser transmitido aí para o poder público, acho que a gente pode promover, o CCD tem esse potencial, né, de promover esse intercâmbio. Então, academia, empresas e, enfim, poder público. E aí eu só queria falar do vice-versa, né? Então, eu de fato não li a lei, e eu queria entender se tem um framework, se tem um modelo, um checklist, que também possa ser útil para as empresas, né? Qual o aprendizado que você acha que as empresas podem ter com esse desenvolvimento aí que está sendo, né? Esse avanço que teve no poder público? Então, Cris, o que tem hoje, né? Nós temos algumas publicações que o próprio poder público tem feito para auxiliar os seus servidores a fazer uma compra pública sustentável. Inclusive, não é nenhum segredo, uma das organizações que tem liderado isso é a Advocacia Geral da União. Eles têm um manual lindíssimo, depois eu posso até disponibilizar aí o link para vocês, para quem tiver interesse. Está na sua 6ª edição, a última alteração foi em 2023, onde eles trazem o beabá de como é que um comprador público deve fazer uma compra pública sustentável, inclusive já referenciando a nova lei de licitações e contratos e buscando endereçar o chamado ciclo de vida do objeto. Então, eles já se preocuparam com essa questão. A AGU tem, especialmente pelo núcleo aqui de São Paulo, feito muita capacitação no Brasil inteiro, porque a AGU, por ser federal, ela tem várias unidades no Brasil e tem disponibilizado o seu corpo técnico. Então, isso é também uma entrega que o poder público executivo tem feito, inclusive para outros setores, tanto o judiciário quanto o legislativo, para capacitar essas organizações a fazer uma licitação sustentável. Este guia, ele passou a ser referência, inclusive, para o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União diz: você, servidor público, use as regras que a AGU está sinalizando no manual dela, porque já passou por parecer da AGU, já passou por validação de vários acordos do Tribunal de Contas da União. Então, você não quer errar? Siga ali o que a AGU está sugerindo, e inclusive ela trabalha com diversos modelos e diversas possibilidades de produtos, serviços, contratações de obras. Então, é uma vastidão, são mais de 200 páginas lá, então não é por falta de material que o servidor vai ficar sem fazer a licitação sustentável. O setor empresarial, como é que ele aprende a fazer isso, né? Ele precisa entender como que é a lógica
do setor público, que é uma lógica, né, como eu tentei aqui endereçar, diferente da lógica privada. Algo que tem um framework que poderia servir aos dois, como eu comentei, é a ISO 20400. É uma norma que é uma norma paga, então eu não posso compartilhar aqui, né, com vocês. Não é caro, deve ser, sei lá, 30, 40 reais, é uma coisa assim, mas eu preciso comprar a norma e lá tem um passo a passo de como é que eu poderia fazer uma compra sustentável, que não é algo que é muito diferente do que o setor público faz. A diferença é que o setor público ele tem que se pautar para uma norma que está publicada e ele tem que seguir essa norma e ele é fiscalizado no seu cumprimento ou não, né? Diferente do setor empresarial, que vai escolher quem vai ser o seu fornecedor, né? Então, se eu puder dizer para o setor privado como é que eu sei o que é que o setor público está fazendo, tem lá o Manual da Advocacia Geral da União de Compras Sustentáveis, então ali está toda a história. É fácil de entender? Não é fácil porque é um mundo à parte, né? O mundo da administração pública é um mundo que eu preciso me dedicar a tentar entender. Não necessariamente eu vou conseguir fazer isso num curto espaço de tempo, mas tem material, assim, vasto para que isso possa acontecer. E aqui o CCD também pode dar uma palhinha, uma ajuda, eu me comprometo a fazer isso para quem quiser aprender um pouco mais, saber um pouco mais, eu estou super à disposição. Inclusive, ser ponte para a gente, depois, num outro evento, chamar pessoas, além da Heloísa aqui, que está representando o poder público, chamar outras organizações do poder público, chamar pessoas da Advocacia Geral da União, do Tribunal de Contas. A gente pode fazer aqui um próximo encontro, chamando essas pessoas e compartilhando dilemas, compartilhando potenciais oportunidades, né? Quem sabe? Nós temos um projeto no CCD que ainda não começou, mas a gente está articulando com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para trabalhar na especificação da embalagem dos produtos da merenda escolar, né? A merenda escolar do Estado de São Paulo é um imenso comprador. Ela estava me contando a quantidade de carne que ela distribui por dia, é um número imenso, né? E a gente vai aplicar a especificação de embalagem visando otimizar o resíduo no pós-consumo, que talvez seja até colocar alguns critérios de sustentabilidade, aí seria até um exercício interessante. Se evoluir esse projeto, até daí depois a gente pode conversar, né? Muito legal. E você trouxe um ponto que é super importante, né? Se nós formos pensar quem são os dois grandes players no estado de São Paulo em gastos, educação e saúde. Uhum. Saúde também, olha só que interessante, tem comida. Hospital, Gasta tudo. muito em contratação de, eu não vou chamar de merenda, eu nem sei, refeição, vou chamar de refeição, né? Que tem embalagem. Então, pode até ser depois, num evoluir dessas parcerias, pensar em chamar a Secretaria da Saúde. Uhum. Né? Interessante, né? É. E o que a gente quer mostrar é, num estudo de caso, mostrando se você pensar bem na hora de especificar a embalagem, você consegue reduzir, né, o resíduo, e também tem a questão da, 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 da educação das merendeiras, das escolas. Não adianta você separar um monte de embalagem reciclável e elas jogarem no lixo comum, né? Então, tem toda uma campanha de conscientização de quem vai usar, né? Tem tudo a ver. Muito legal. Alguma outra dúvida? Questões? Cris, eu deixei meu e-mail, eu fico super à disposição se alguém quiser, né, me mandar uma pergunta depois no privado, alguma dúvida que ficou depois de reflexão, né? Foi bastante informação, eu sei. Depois, se quiser me procurar no particular, eu posso responder. O Gabriel já foi embora, infelizmente, mas quem sabe a gente possa aí uma interface com o CEAGESP, que é um grande É um dos produtor de apoiadores nossos, né? O então, GESP. Por isso também ele foi convidado, faz parte do CCD. então, muito legal.
Então, de novo, me deixo aqui à disposição. Pode compartilhar a minha apresentação em PDF, pode disponibilizar essa reunião que foi gravada. E, de novo, se precisarmos de novo nos encontrarmos, estou à disposição. Ok. Obrigada, Luciana. Imagina. Parabéns. Obrigada, Luciana. Tchau, tchau, boa tarde. Parabéns. Imagina, obrigada.